Boa noite, eu sou o Rafael Andrade e aqui é o Casinha Virtual, mais uma live para a gente conversar com queridos amigos sobre assuntos interessantes que dizem respeito ao movimento, em vários aspectos. Hoje eu vou falar sobre um tema super interessante que é o uso de plantas medicinais. O uso das plantas para prevenção e tratamento das doenças é uma prática milenária em muitos lugares do mundo e os conhecimentos sobre a sua aplicação, cultivo, como se administram essas plantas, eles costumavam caminhar de geração em geração, pelo boca a boca. E eu estou falando da sabedoria popular, né, que guarda muita relação com os hábitos e costumes dos nossos antepassados. Por outro lado, atualmente, existem vários estudos em muitos lugares do mundo sobre a fitoterapia, sobre as plantas medicinais, inclusive no Brasil. Isso fez com que as plantas e a fitoterapia se popularizasse bastante, que a sua comercialização aumentasse bastante e, consequentemente, o consumo também. As plantas elas podem ser usadas de várias formas diferentes, como a in natura, como chá, como infusão, como medicação fitoterápica. Mas afinal, qual que é a melhor maneira de se utilizarem as plantas medicinais para o tratamento e prevenção de determinadas doenças? Quais são as que realmente funcionam para o tratamento desses problemas? Existem riscos ou contraindicações? Para responder a essas e outras perguntas, hoje eu vou conversar com a Ana Paula Pichler, que é naturopata, especialista em plantas medicinais, e ela é pós-graduanda em fitoterapia pela UFRJ. E a Ana Paula Pichler é do Ateliê Encantaria. E eu tenho o prazer de chamar agora. Vou procurar aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Cristina, Adriana, Giovana. Deixa eu buscar a Paula aqui. Posicionar aqui. Olá, Paulinha. Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo Tudo e certo. você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite para estar aqui no Imagina. Virtual Casinha falando sobre esse assunto. Eu que quero te agradecer por aceitar o convite e nós todos da Casinha, nós admiramos muito o seu trabalho e estou com saudade de te ver por lá. A Ana Paula atende no estúdio Casinha, né, além do consultório que ela tem também no centro. E nessa pandemia a gente acabou se vendo pouco, né? Mas espero que aos poucos a gente possa se ver com mais frequência. Com Ana, certeza. a Ana Paula é naturopata. E aí, como primeira pergunta, eu queria te fazer a seguinte: o que é naturopatia? É um termo que não é tão conhecido, talvez, pelo menos até o momento. Eu queria saber de você o que é. O que é um naturopata? Tá. Realmente é uma pergunta muito recorrente. Eu respondo ela com bastante frequência, porque principalmente aqui no Rio ainda é pouco conhecido, né, essa profissão. Mas a naturopatia, ela é uma graduação na área da saúde, né? Dentro da graduação, nós estudamos as matérias comuns a todos os outros cursos da área da saúde, né? A gente estuda anatomia, fisiologia, fisiopatologia, e a gente estuda também essas práticas de medicina que são consideradas ancestrais, né, ou tradicionais. A gente estuda a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina xamânica, indígena, africana. Então, assim, o campo de trabalho de um naturopata, ele é muito amplo. Dá para se trabalhar técnicas corporais, por exemplo, né? A pessoa pode se especializar em acupuntura, pode se especializar em outras técnicas de tratamentos corporais. Também a área das plantas medicinais é uma área dentro da naturopatia que a gente tem campo para estudar e para trabalhar. E o papel de um naturopata é conjugar, né, essas medicinas tradicionais e ancestrais com o avanço da ciência, né? Assim, muitas pessoas falam, a naturopatia é um tratamento holístico, é um trabalho holístico. Ele é também,
porque a gente vê o ser humano como um todo, a gente analisa a pessoa, a saúde, dentro das suas, dos seus diferentes campos, né? Mas a gente também utiliza de técnicas, a maioria delas, baseada em ciência. Então, a gente busca aí, dentro do avanço da ciência, o que é que a gente pode oferecer de melhor para conjugar essas duas terapias, né? Essas duas medicinas, que é essa medicina convencional, a área médica, acadêmica, com essas medicinas mais ancestrais. E o que te levou a escolher essa formação? Eu venho de uma família, eu sou do interior do Paraná, né? Eu estou no Rio há 7 anos, e eu venho de uma família de mulheres agricultoras. E a minha avó, ela era benzedeira e era uma herborista, talvez, na cidade dela, né? As pessoas procuravam ela quando precisavam de ajuda para algum problema de saúde. E eu cresci vendo isso, eu cresci sendo tratada com plantas, né? A Qual era primeira a vez cidade? a minha avó morava no Paraná, em Corumbataí do Sul, né? E eu sou de Maringá, no Paraná também. É uma cidade um pouco maior, mas até os 13 anos a gente viveu, assim, na roça, no interior mesmo, né? Comendo tudo aquilo que a gente planta e cuidando da nossa saúde com aquilo que tinha no quintal, assim. Então eu cansei de ver a minha avó pegando chá de erva cidreira, chá de boldo, jurubeba, enfim, tudo que ela tinha no quintal ela usava para tratar essas pessoas que procuravam por ela e para tratar da família também. A primeira vez que eu usei antibiótico na minha vida, eu tinha 27 ou 28 anos, eu já morava no Rio e eu tive H1N1. E aí foi quando eu usei antibiótico, porque até então eu nunca tinha, né, tido nenhum problema de saúde. Então, assim, essa conexão com a natureza, com as plantas, com essas práticas ancestrais de cura, elas sempre estiveram presentes na minha vida. E quando eu procurei por uma formação superior, aquela fase da vida que você não sabe muito o que fazer, eu cheguei a cogitar de fazer psicologia, fisioterapia. Mas aí, quando eu descobri a naturopatia, eu falei, caramba, isso existe, é isso que eu quero, né? E desde então eu estudo e trabalho com isso e gosto muito dessa área. Eu queria falar sobre um ponto que está sendo bastante divulgado mais atualmente, que são os óleos essenciais, que é um tipo de apresentação de plantas medicinais, né, que tem usos específicos, maneiras de se aplicar, de se usar, que são bem específicos. E eles têm sido comercializados mais frequentemente nos últimos anos, né? Está um pouco na moda, se pudermos dizer dessa forma. Eu queria saber um pouco mais sobre eles. E o primeiro é, como é um processo de fabricação de um óleo essencial? O que é de fato esse óleo? Tá. O óleo essencial, ele é uma substância produzida pela planta para diferentes funções. Ele tem diferentes funções dentro da planta, né? Por exemplo, quando uma planta é atacada por um herbívoro, ela produz uma substância que torna ela própria impalatável para que aquele herbívoro não continue atacando ela, né? Essa produção, essa molécula que ela produz para afastar esse herbívoro é um óleo essencial. Quando uma planta é cortada, por exemplo, né, é machucada, ela também produz uma substância ali para cicatrizar aquele machucado dela. Quem faz isso na planta é o óleo essencial. Quando a planta está no momento da floração e precisa atrair polinizadores, ela também produz esse óleo essencial para atrair esses polinizadores. Então, a própria planta, isso faz parte de um metabolismo da planta, um metabolismo secundário da planta. E a planta produz ou em situações de estresse, ou em situação de proteção, ou para atrair seus polinizadores. E aí o homem, né, com essa observação que existe, né, da natureza há milhares e milhares de anos, ele foi observando essas reações na planta e descobriu que dali ele poderia extrair alguma coisa que fosse benéfica para a sua saúde, para os seus cuidados, né? Inicialmente, os óleos essenciais, eles começaram a ser extraídos das plantas por conta dessas moléculas aromáticas, né, para a produção de perfume. E também, na época dos egípcios, de Cleópatra e tal, eles usavam também esses óleos essenciais para embalsamar
os seus mortos, os seus faraós, né? Porque algumas dessas plantas que eram utilizadas nesse embalsamento, elas têm proteção de... quer dizer, elas têm propriedades, né, de regeneração celular, propriedades antioxidantes, de conservação. E aí, com o tempo, ele foi descoberto que essas moléculas aromáticas, elas não serviriam só para perfumes, né? Elas também tinham atividades terapêuticas. E isso começou lá na França, com um perfumista muito famoso na França, Gaté Fossé, que teve um acidente de trabalho. Ele era um perfumista famoso, teve um acidente de trabalho, machucou gravemente, queimou gravemente o seu braço. O braço dele precisaria ser amputado e num dia de dor ele acabou usando dentro de um balde de lavanda. Ele mergulhou o braço dele nesse balde de lavanda e viu que melhorou a dor, foi melhorando a cicatrização, e ele foi repetindo isso até que o braço dele cicatrizou por completo, e aí nasceu a aromaterapia clínica. Isso foi por volta de qual século, assim? Qual Foi década? é por agora, 1920, talvez. Uma prática mais recente, então. É recente, é recente. E aí foi se popularizando cada vez mais, e hoje, aqui no Brasil e no mundo também, a gente tem assim, diversas marcas de óleos essenciais. Inclusive, há 2 anos, algumas marcas multinacionais entraram no Brasil com uma proposta de marketing de multinível e esse esquema de vendas por pirâmide. Foi aí que deu esse boom, porque agora tem muita gente vendendo óleo essencial, muita gente falando sobre óleo essencial. E agora eles realmente estão na moda. Isso é bom, tem o lado positivo, porque democratiza o acesso a uma terapêutica que até então não era tão conhecida, só que ao mesmo tempo banaliza também o uso, né? Em países que já usam óleo essencial na prática clínica há bastante tempo, como é a França, por exemplo, eles estão enfrentando problemas graves por conta dessas marcas de marketing de multinível. E isso acaba banalizando, né, o uso, porque na França, por exemplo, a utilização dos óleos essenciais, ela é regulamentada pelo governo. Eles têm protocolos de tratamentos, dosagens específicas, e essas marcas chegam assim, vendendo, independente de nenhum critério de talvez qualidade no trabalho mesmo, né? E acaba, assim, de certa forma, atrapalha de uma forma o trabalho das pessoas que trabalham com aromaterapia clínica, mas ao mesmo tempo tem o seu lado positivo, que é a divulgação e a democratização desse conhecimento. Falando sobre comercialização, é bastante comum notar uma grande variação dos preços entre os óleos essenciais. Mesmo da mesma marca, plantas diferentes variam, o preço dos óleos varia bastante. Por que varia tanto o valor? E uma outra pergunta para aproveitar que a gente está falando sobre essa grande comercialização atual é qual a diferença entre óleo essencial e essência? Porque às vezes numa mesma loja tem um pertinho do outro. Essência de eucalipto, por exemplo, e óleo essencial de eucalipto. Qual é a diferença entre os dois? Tá. A essência também é um óleo terapêutico? Eu vou começar de trás para frente na pergunta, tá? Quando você vir escrito essência, é sintético. Essência, ela não é uma extração natural de uma planta, e ela não tem uma função terapêutica. Ela tem uma função aromática, talvez, para dar um aroma, né, no local. Então, essa essência, muitas vezes, ela é sintetizada em laboratório, né? Essência de baunilha, essência de eucalipto, essência de hortelã. Inclusive, a gente vê, assim, em muitos produtos, aroma idêntico ao natural, né? Essência de A essência, ela não tem nada a ver com o óleo essencial, é só mesmo o nome, que é parecido, né? Mas ela não tem uma função ou uma ação terapêutica. Você não consegue fazer tratamentos clínicos com essência. Já com óleo essencial, a gente consegue. Né? O óleo essencial ele é composto por diversas moléculas químicas com ações que têm uma ação, né, terapêutica dentro do nosso organismo.
Uhum. E E a em outra pergunta que era relação... por que varia tanto de preço, né? Isso. Em relação à variação, é o seguinte: quando a gente trata de uma mesma planta, por que que a lavanda de uma marca é mais cara que a de outra marca? São muitos fatores que influenciam nisso, né? Onde essa lavanda foi plantada, qual foi o tipo de cultivo, em geral as plantas de cultivo orgânico, até porque para se falar de planta medicinal e óleo essencial, o cultivo tem que ser orgânico, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque você Uhum. vai estar fazendo uso daquilo, colocando no seu corpo. Então, é interessante que o cultivo seja orgânico e muitas marcas respeitam isso mesmo, né? Os cultivos são orgânicos. Mas, assim, por exemplo, a gente tem lavanda francesa que cresce lá no Alpe francês, a gente tem a lavanda da Bulgária, a gente tem a lavanda dentata, que é a lavanda que cresce no Brasil, que na verdade ela não é a lavândula officinalis, essa mais famosa da aromaterapia, né? Então, Uhum. isso faz com que varie muito de preço, o local de cultivo, como foi cultivado. E agora, por que que um óleo, por exemplo, um óleo essencial de laranja custa R$ 20, 10 ml, e um óleo essencial de camomila custa R$ 500, 10 ml? Por que essa diferença, né? Uhum. É, é como aquela planta produz aquele óleo, a quantidade de óleo essencial que aquela planta produz. Para você conseguir 100 ml de óleo essencial de camomila, você precisa de em torno de 2 toneladas de planta seca. Então imagina você 2 toneladas de camomila, de flor, que é tão pequenininha, seca, que também perde volume, né? Quando você seca a planta, você retira a água, você perde volume. Então você precisa aí de 2 toneladas de planta seca para conseguir um tanto de óleo essencial. Quando da laranja, do limão, que aí o método de extração também ele interfere, né, no preço do óleo essencial. O óleo de laranja ele tem uma produção muito maior, ele rende muito mais, né? Uhum. Então isso também faz com que varie muito, é a quantidade de óleo produzido pela quantidade de Uhum. planta. Entendi. E quais são os principais meios de uso dos óleos essenciais? Como eles podem ser administrados ou consumidos? Bem, aqui no Brasil, a gente não pode utilizar o óleo essencial por via oral, né? A Anvisa nos proíbe disso, porque, infelizmente, aqui no Brasil, os óleos essenciais, eles são registrados na Anvisa como produto cosmético e produto de limpeza. Então, você não pode ingerir cosmético e você não pode Uhum. ingerir produto de limpeza, né? Na Uhum. França, na Alemanha, eles têm outro tipo de legislação. Os óleos essenciais, eles são registrados como medicamento mesmo, né? Como, é, e lá eles podem utilizar de forma interna. Então, eles usam lá de forma oral, por supositórios anais ou vaginais, né? Aqui no Brasil, não. As formas que a gente pode utilizar aqui no Brasil por aplicação tópica, né, em massagens, em compressas para dor, por exemplo, misturado em cremes, em gel. Você pode fazer o uso inalatório, que tem uma ação muito interessante, né? A inalação, o nosso olfato, ele tem uma ligação muito direta com o nosso sistema nervoso central. Então, a via inalatória, ela é uma via bastante eficiente de utilização dos óleos essenciais. A difusão atmosférica, você pode colocar em difusores, inclusive tem tratamentos muito interessantes que são feitos através da difusão atmosférica. Na França, agora, nesse período de pandemia, de coronavírus, eles estão fazendo asepsia dos locais que as pessoas frequentam com difusão atmosférica de óleos essenciais, que são antissépticos, antivirais. Quais E são as a plantas gente principais? a mais utilizada lá e que a gente utiliza bastante aqui no Brasil é a melaleuca, o tea tree, né? O Uhum. eucalipto também. A própria lavanda, ela tem essa ação antisséptica e antiviral, né? E tem outros óleos, assim, a gente tem o Ravinsara, tem o eucalipto radiata, que são óleos que já não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas são bastante utilizados no mundo da aromaterapia clínica.
E para casos mais graves, por exemplo, em hospitais, né, que você precisa desinfectar o ambiente, aí eles usam óleos, canela, cravo. Tem um protocolo de utilização, né? E, enfim, é bastante interessante. Além dos óleos essenciais, como as plantas medicinais podem ser consumidas, né? Outras formas de se obterem as plantas medicinais para tratamento e prevenção de determinados problemas de saúde. Tá, a forma mais comum que a gente tem, assim, difundida no Brasil, né, o uso in natura mesmo. Você vai ali no seu quintal, colhe a sua plantinha, colhe a sua hortelã, quebra-pedra, o seu boldo, né, e faz ali a sua preparação, que a gente chama de preparação extemporânea, que você prepara para consumo imediato, né. Então, essa é a forma mais comum utilizada por esses povos, né, ancestrais, os povos indígenas, quilombolas, de raiz africana, os caiçaras, os sitiantes, né, que são esses detentores desse conhecimento tradicional. Então, essa é a forma que eles mais utilizam, é a forma in natura. A gente tem, através da forma in natura, como preparar remédios caseiros, né? Tinturas, extratos, ungüentos, xaropes. A gente tem a planta, quando ela é seca, você colhe a sua planta, faz o beneficiamento dela, né? A planta seca, a gente tem ali uma matéria-prima, uma droga vegetal, né? Que é a planta seca, ela já é considerada uma droga vegetal. E você utiliza também de diferentes formas, em forma de infusão, se for partes mais delicadas da planta, como folhas, flores, galhos finos. Você faz o chá, né, o famoso chá, pelo método de infusão. Tem o método de decocção, que é com partes mais duras de plantas, cascas, raízes, rizomas, sementes, né? E a gente tem também... Desculpa te interromper, mas é porque você pode explicar a diferença entre chá, infusão e decocção? Qual a diferença no processo de feitura ali Sim. da substância? O chá, aqui no Brasil, a gente chama de chá. Qualquer bebida quente com planta, seja seca ou fresca, a gente chama de chá, né? Não tá errado, é isso aí, é um chá mesmo. Mas a infusão, ela é para extrair o princípio ativo das partes mais delicadas de planta. Então, a gente faz infusão com folhas, flores, galhos finos. E aí, como é que você prepara isso? Para uma xícara de chá, por exemplo, você pega um punhado aqui com a sua mão, né? Bota numa xícara a planta seca ou fresca que você acabou de colher, aquece a água. Quando essa água já estiver quente, você vai verter a água nessa xícara, a água quente, em cima dessa erva que está na xícara, e aí você abafa. Abafa e espera ali de 5 a 10 minutos, coa, e a sua infusão está pronta para tomar. Então você pode fazer infusão com folhas de hortelã, capim-limão, erva cidreira, poejo. Agora, a decocção são partes mais duras de planta. Você precisa de um atrito com a água quente, né, para fazer a extração desse princípio ativo da planta. Então, por exemplo, gengibre, cúrcuma, canela, você vai fazer decocção. Você coloca a planta na água e ela vai ferver junto com a água. O ideal é que seja feito em fogo baixo e com tampa. Então, quando ela entrar no processo de fervura, você espera de 5 a 10 minutos. Tem algumas plantas que têm as suas especificidades de tempo, mas em geral é isso. Espera de 5 a 10 minutos, aquela planta fervendo com a água em fogo baixo com tampa. Depois que ferveu por 5, 10 minutos, você desliga, espera um pouco, coa, e aí tá pronta a sua decocção de alguma parte dura de planta. O seu chá pelo método de decocção. Certo. Eu quero fazer uma pausa rapidinho para dar uma dica aqui. Eu vejo que algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Eu queria dar uma dica ou fazer um pedido, que é logo do lado do campo de comentário tem um ponto de interrogação, uma caixinha com ponto de interrogação. E eu vou pedir que você faça a sua pergunta por ali,
porque depois eu consigo acessar mais rapidamente, porque às vezes eu posso perder a pergunta, né? Porque ela vai passando aqui na linha do tempo e às vezes acabo não conseguindo me lembrar que foi feito. Então, quem puder deixar as perguntas nessa caixinha ali desse ponto de interrogação, vai facilitar que no final a gente consegue responder tudo em ordem e eu não perco nada. E quero aproveitar para falar um oi para minha amiga Letícia, que é agrônoma, minha amiga de infância, que está aqui. Ela falou que queria muito assistir, não sabia se ia dar tempo, acabou, eu vi ela entrando aqui. Então, oi, Letícia. Tá aqui, tá. Estamos falando da tua área também. Seja bem-vindo. Ótimo. Paulinha, qual a diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos? Tá. A planta medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não. Muitas vezes ela está livre na natureza, né? A maioria das vezes a planta está livre na natureza, mas que quando administrada por qualquer via para o homem ou para o animal, ela tem um efeito terapêutico. Então, isso é uma planta medicinal. Ela pode ser cultivada, pode estar na natureza, mas que ela vai ter uma ação terapêutica quando administrada para o homem ou para o animal. Já o fitoterápico, ele é um produto obtido a partir de uma planta medicinal, de um extrato de planta medicinal, né? E ele é feito em farmácia ou em laboratório. E para se caracterizar um fitoterápico, ele precisa utilizar aquela parte da planta como um todo. Então, por exemplo, se é a folha que tem o princípio ativo, ele vai usar toda a folha do maracujá, por exemplo, para fazer um fitoterápico lá, o maracujina ou... como é que é? Melagrião. Tem o melagrião também, mas tem um sintocalme. Sintocalme, acho que é isso o nome de um fitoterápico. Serenos, que é passiflora, eu acho, né? Que é maracujá. Então, para ele ser considerado um fitoterápico, ele não pode ter nenhuma molécula isolada, seja ela natural ou sintética. Ele precisa conter o que a gente chama de fitocomplexo, que toda planta ela é um fitocomplexo. Ela tem diversas moléculas com diversas ações terapêuticas em diferentes sistemas do nosso corpo e ele é chamado de fitocomplexo. Então, para ser considerado um fitoterápico, ele não pode ter nenhuma molécula isolada. Ele tem que ter aquela parte da planta toda na composição. E existe alguma vantagem entre se usar fitoterápico ou as plantas medicinais em outra maneira de consumo, como in natura, chá ou infusão? Tem alguma vantagem ou desvantagem ou alguma diferença muito grande? O que você acha? Olha, o fitoterápico, a vantagem dele é que ele já foi validado, né? Para ele ser um fitoterápico, ele já foi feitos testes de eficácia, segurança, né? Ele já foi validado pela ciência. Então, você tem ali um respaldo e uma segurança maior em usar aquilo. Você sabe que aquele fitoterápico ele foi feito com aquela planta mesmo, porque a gente tem muita variação e muita confusão com as plantas medicinais, né? Tem muitas plantas com o mesmo nome, erva cidreira, por exemplo. Em diferentes lugares do Brasil, nós temos diferentes plantas com o nome de erva cidreira, né? Agora, quando você vai comprar ou prescrever um fitoterápico, você tem a certeza de que a planta escolhida é a planta com atividade terapêutica, que aquilo já foi estudado, já foi validado. Muitos dos fitoterápicos, eles já têm extratos padronizados, né, para ter uma ação terapêutica. Já a planta medicinal, também, a gente tem validação, a gente tem estudos, né, que validam o uso, que ensinam como usar ela de uma forma racional e correta, mas o fitoterápico acaba tendo uma segurança maior. E também tem muitas plantas que têm, assim, gostos horríveis. E aí, quando você trabalha com o fitoterápico, você consegue mascarar isso. A valeriana, por exemplo, que é uma planta muito conhecida, que ela tem atividade ansiolítica e indutora do sono. Assim, se você fizer um chá de valeriana, poxa, ninguém fica perto, assim, o cheiro é muito ruim. E aí o fitoterápico de valeriana já não, ele é um extrato ali padronizado, ele é encapsulado, então você coloca dentro de uma cápsula, toma, né? Tem a dosagem correta. Então é uma forma mais segura de você utilizar a planta medicinal. E existe alguma diferença ou alguma relação direta entre fitoterapia e homeopatia ou são coisas completamente diferentes?
Não posso dizer que são completamente diferentes, né? Mas são muito diferentes. Elas têm, por exemplo, a gente tem no Brasil o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, né? A homeopatia, ela tem um formulário próprio, porque ela tem uma metodologia própria. É muito diferente, tanto a manipulação, a dinamização de um medicamento homeopático e de um fitoterápico, né? São coisas bem diferentes, tanto é que a gente tem farmacopeias diferentes para cada um deles, conselhos que regulam, né, que são diferentes, e técnicas e métodos de preparação também muito diferentes. O que é parecido com os dois é mais a questão de você entender o ser humano como um ser integral, você tratar a saúde dentro das suas várias vertentes, mas assim, são diferentes. Eu queria começar a falar agora sobre, mais especificamente, sobre cada planta ou sobre alguns tipos de plantas específicas e as indicações que elas têm diretas para determinados tratamentos ou determinados tipos de problemas. E eu queria falar primeiro sobre um fator que tem sido mais destacado ultimamente, principalmente nesse período da quarentena, em que muitos hábitos têm mudado, né? O modo de vida tem sido bastante afetado pela quarentena e muitas pessoas se queixam de aumento da ansiedade, dificuldade para dormir. Quais são as principais plantas que ajudam na melhora do sono e na diminuição da ansiedade, por exemplo? Tá. Nesse período de pandemia, preocupado inclusive com, né, a saúde da população, no início da pandemia o SUS lançou uma cartilha muito interessante, que é uma cartilha de plantas medicinais utilizadas, né, que ajudariam no período da pandemia. E ele separou essa cartilha em 3 tópicos. Um deles foi ansiedade, né, saúde mental, ansiedade, insônia. Um tópico só sobre plantas que atuam no sistema respiratório e um outro sobre plantas que ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico. E nessa cartilha foi bastante interessante porque ele separou, o SUS separou plantas, né, esse consórcio de acadêmicos que fizeram essa cartilha, separou plantas que são de fácil acesso para a população e de fácil preparo. E que já são, assim, são plantas de uso tradicional, já usadas tradicionalmente há muito tempo, mas que já tem alguma validação pela ciência, né? E dentre essas plantas que ajudam a melhorar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, a gente tem plantas muito conhecidas como a camomila, por exemplo, que você pode utilizar ela na forma de infusão. Então é fácil você encontrar camomila em lojas de produtos naturais. É importante também saber a procedência dessa planta, né? Se essa planta é de cultivo orgânico, se ela tem ali uma grade terapêutica, né, que a gente chama. Então, a camomila, você pode utilizar ela em forma de infusão, preparando chá. A gente tem também tinturas em farmácia de manipulação, tinturas e extrato fluido de camomila que você pode pedir para manipular e também utilizar. Ela ajuda tanto a controlar, a melhorar a ansiedade, como melhorar a qualidade do sono. Uma outra planta também é a melissa, Melissa officinalis, que em muitos lugares é conhecida como erva cidreira, né? E ela também tem propriedades ansiolíticas e calmantes e indutoras do sono. A passiflora, muito conhecida, só que a gente conhece... Maracujá, Só que no maracujá, por exemplo, a gente tem atividade terapêutica comprovada nas folhas do maracujá. Então a gente tem, assim, a gente eu cresci tomando chá de maracujá para ficar calmo, né? A pessoa tá muito estressada, muito agitada. Dá um chazinho dá um suco de maracujá. Eu ia perguntar do suco, né? Que é o mais rápido, né? Que é o mais... A lenda urbana é essa, né? Um suco de maracujá vai acalmar. Suco de maracujá. Então, o extrato da própria fruta polpa não tem esse efeito ansiolítico. Pelo menos não comprovado ainda. O que a gente tem comprovado até então é a utilização da folha da passiflora, da folha do maracujá, com ação ansiolítica, sedativa leve e indutora do sono. E uma outra planta que não é tão conhecida, né, mas é bastante conhecida na medicina africana
mas foi introduzida no Brasil e tem uma ação ansiolítica muito interessante, é o mulungu, que na época dos escravos, o mulungu era conhecido como a Mansa Senhor. É o nome popular dele, é a Mansa Senhor. Que aí as escravas, à noite, davam o chazinho de mulungu para os seus patrões, né? Para que eles ficassem mais calmos e, enfim. O Amansa Senhor é o mulungu, que também é uma planta muito interessante para melhorar a qualidade do sono e tratar esses desequilíbrios de saúde mental, ansiedade. Melissa e erva cidreira, então, são a mesma planta. São e não são. São na mesma Porque família, talvez. também não, assim, Não. por exemplo, a gente tem o capim-limão, né? O capim-santo, que também em alguns lugares é conhecido como erva cidreira. Então, assim, nome popular de planta é um pouco difícil para a gente se basear em nomenclatura popular, porque muitas vezes acontece isso. Em algum lugar ela é conhecida como capim-santo, outra como capim-cidreira, outra como erva cidreira. Mas assim, a gente tem a Melissa officinalis, né, que é a validada pela ciência com ação ansiolítica. Ela é uma arvorezinha que cresce com umas folhas um pouco enrugadas, com uma florzinha muito pequenininha e cheirosa, né? Mas em muitos lugares ela é conhecida como erva cidreira. Mas a gente tem pelo menos assim umas 4 ou 5 plantas diferentes no Brasil conhecida como erva cidreira. Na cartilha que o SUS ofereceu, você citou plantas que tratam ou tratariam de 3 tipos diferentes de problemas, né? Da ansiedade, da parte respiratória e também da imunidade. Você Sim. pode falar um pouco, então, sobre esses outros 2 aspectos, sobre a imunidade e a parte respiratória? Tem uma pessoa aqui querendo participar, que está pedindo atenção. Vou colocar aqui. Ai, que Essa é a Helena. fofa. Diga oi. É um negócio Oi, de canto. Helena. Mas ela está pedindo colo aqui. Você quer saber da parte das plantas Da respiratórias? imunidade e da respiratória, e da parte respiratória. Para a imunidade, a gente tem uma série de plantas que a gente chama de imunomoduladoras ou adaptogênicas, né? Que são plantas que melhoram o nosso terreno biológico sem ainda comprovado um mecanismo de ação específico, mas ela melhora o nosso terreno biológico como um todo e favorece caso o seu corpo seja acometido por algum vírus, bactérias, intercorrências que podem acontecer, o seu terreno biológico vai estar mais fortalecido, né? E aí essas plantas que são consideradas imunomoduladoras ou adaptogênicas, o gengibre é uma delas, a cúrcuma também, o agrião, por mais que a gente não dá tanta importância para ele, mas o agrião é uma planta bastante interessante para melhorar terreno biológico e também para melhorar queixas respiratórias, né? E temos também a canela. A canela é uma planta imunomoduladora e adaptogênica. O manjericão. Um outro tipo de manjericão, que o manjericão que a gente conhece, que a gente tem nas nossas hortas, é o Ocimum basilicum, né? Um manjericão da folhinha verde e tal. E tem um outro manjericão que é o Ocimum gratissimum, que também é uma planta adaptogênica bastante interessante, já com muita pesquisa validando a ação dela como imunomoduladora, também melhora questões respiratórias, são plantas bem interessantes e fáceis de usar. Por exemplo, o manjericão, o agrião. O agrião você pode usar ele in natura, comendo na salada, né, por exemplo, no seu dia a dia. E também pode fazer uma infusão de agrião. Os manjericões também são preparados pelo método de infusão. Já o gengibre, a cúrcuma e a canela são preparados pelo método de decocção. Certo. Meu pai está mandando uma pergunta aqui. Ele falou que adora plantas medicinais sob forma de chá. Ele falou que toma com alguma frequência e perguntou se pode tomar todo dia ou quantas vezes por semana você pode tomar o chá de plantas medicinais, por exemplo. Olha, todo dia é uma questão um pouco difícil de dizer, porque como ela se trata de um complexo um complexo químico, né, que vai estar interagindo com o nosso corpo, então a gente tem que partir daquela premissa, assim, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, né?
Então, assim, nada que a gente consuma todo dia pode ser bom o tempo todo. Mas se o seu pai gosta de usar plantas medicinais, ele tem um jardim com algumas plantas, nada impede de, por exemplo, um dia ele faz um chá de gengibre, no outro dia ele faz um chá de camomila, no outro dia ele faz um chá de hortelã. E quando tiver com um problema específico de saúde, aí ele faz sim um tratamento contínuo que tem data para começar, meio e fim, né? Com alguma planta medicinal para tratar aquele problema específico. O Leandro, que é personal trainer, está falando que toma ginseng indiano, que é ashwagandha, com a ideia de reforçar a imunidade. O que você tem a dizer sobre essa planta especificamente? Ele é sim uma planta adaptogênica e imunomoduladora também. É uma planta que melhora bastante o condicionamento físico, é uma planta estimulante, né? Só que é aquilo, não é interessante a gente fazer uso de uma mesma planta continuamente, todos os dias. A gente tem que pensar que é um remédio, né? E você não vai tomar, por exemplo, um paracetamol todos os dias. Então, é interessante, assim, se a pessoa gosta de fazer o uso da planta no seu dia a dia, intercalar, usar plantas diferentes, aí não, usar todo dia, porque pode ser que em algum momento que ele precise daquela planta para algum problema específico, ele não tenha a ação desejada daquela planta. A Letícia fez uma pergunta aqui, que ela faz uma mistura de mulungu, camomila e folhas de maracujá. Tem problema fazer a cocção de tudo? Olha, a camomila e a folha de maracujá, se você ferver ela junto com a água, você vai perder propriedade medicinal. O que é interessante, assim, o que dá para fazer se, por exemplo, esse blend de plantas, ele tá junto, né? Ele vem junto num blend, você não tem como separar, fazer a decocção do mulungu e depois com o mulungu a infusão da camomila e da passiflora. Aí é melhor que você faça a infusão de tudo. E deixe um pouco mais de tempo essa infusão. Porque o mulungu, ele é casca. Então, ele é mais difícil de extrair o princípio ativo. Só que quando a gente compra em lojas de produtos naturais, ele já vem assim bem desfiado. Então, é mais fácil. Então, é melhor você correr o risco de não extrair 100% as propriedades do mulungu, mas garantir a extração da passiflora e da camomila, do que perder os princípios ativos da passiflora e da camomila fervendo ela na água. A Rosalina está falando que ouviu falar que existe um extrato de manjericão para tratar de varizes. É verdade? Não sei. Isso é uma coisa que é complexa, né, Paulinha? Que é no terreno da internet, principalmente. A gente tem muitas informações e muitas fake news. A gente está vivendo uma enxurrada disso em vários aspectos, não só da saúde, né, mas da política, da economia e por aí vai. Como que a gente pode ter um pouco mais de critério para saber se o que a gente está lendo na internet é verdade, não é? Existe alguma maneira de tentar diminuir esse risco de cair numa furada? Olha, Rafa, pergunta difícil, sabe? Porque realmente a gente está vivendo aí a era da informação e da desinformação, né? E da informação de má qualidade também. Então, assim, a melhor forma é a pessoa tentar procurar canais confiáveis, né? Justamente pensando nisso, nessa enxurrada de fake news, um grupo de professores e alunos da UFRJ criou um canal na internet chamado Planta Ciência. E agora, nesse período de pandemia, eles focaram em combater essas fake news, principalmente na área, falando sobre plantas que curam, tratam ou previnem o coronavírus, né? Então, eles têm esse canal, tanto no Facebook quanto no Instagram, chamado Planta Ciência. É um canal bem informativo, feito por professores e alunos da UFRJ, justamente para isso, para combater essa desinformação na área de plantas medicinais. E aí, é uma dica bem importante essa, né? E procurar por canais sérios, por pessoas que trabalham seriamente com isso, né? E não esses canais, assim, tem muita... É um pouco difícil responder essa pergunta. Pois é. Mas é isso, tem que procurar canais responsáveis e sérios que divulgam, né, esse tema de plantas medicinais.
A Claudinha está perguntando se tem alguma dica de planta que possa cortar o apetite. Essa é Bem uma comum, né? pergunta que sempre surge, né? Sempre. Assim, especificamente cortar o apetite, não. Mas a gente tem muita planta que trabalha essa questão do sobrepeso, da ansiedade, né? Que muitas vezes o sobrepeso está relacionado à ansiedade. E tem sim algumas plantas que ajudam a melhorar, a promover o emagrecimento ou melhorar assim, esses depósitos de gordura no corpo e tal. Mas assim, falar sobre plantas que inibem o apetite é um tema um pouco difícil e controverso, porque aí vamos supor, eu falo, a Citrus sinensis, né, a laranja amarga, é uma planta bastante utilizada aí para essas questões de peso, apetite e tal. E aí acontece de ter uma enxurrada de gente saindo comprando Citrus sinensis, e não é por aí, né? Então essas questões assim de saúde, a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a pessoa está ali com sobrepeso e você indica alguma planta que melhora, mas a pessoa tem uma outra condição de saúde associada e, enfim, é bastante difícil você indicar plantas para problemas específicos por conta disso. O Emerson está fazendo uma pergunta também. Quanto tempo o efeito terapêutico das plantas demora para acontecer? E Isso é qual a relação, muito. talvez, que a gente pensaria em comparar com a alopatia, né? A gente ouve muito falar, porque demora mais, não demora. Como que é essa dinâmica dos efeitos e do tempo de resultados, né, da terapia? Olha, isso difere muito de planta para planta e do tipo de administração e como você está utilizando ela. Então, assim, tem plantas que já foi feita pesquisa com elas, que, assim, você administra ela por via oral, por exemplo, e depois de 2 horas você tem o pico da ação da planta no seu organismo e depois ele começa a decrescer isso. Mas, por exemplo, já fizeram testes de uma administração de uma planta e 72 horas depois ainda tinha presença de alguns compostos daquela planta na corrente sanguínea. Então depende muito de planta para planta, de como você vai administrar ela, da quantidade, da dosagem, né? Tudo isso depende bastante. Uhum. Eu desativei os comentários aqui rapidamente, porque tinham várias perguntas que estavam cobrindo um pouco o rosto da Paulinha. E aí eu quero indicar de novo uma boa para conseguir fazer a pergunta e eu não perder, que é mandar por esse quadrinho aqui que tem os pontos de interrogação, que aí eu consigo pescar rapidamente ali. E tem uma outra pergunta, que é quais as plantas que têm efeitos antidepressivos, que o Emerson também está fazendo. A questão da depressão, ela é uma questão bastante delicada, né? A gente precisa, por exemplo, Eu apertei o botão errado. em geral, né, a pessoa num processo depressivo, ela tem outros sintomas associados também. Então, assim, a gente não tem planta que trata depressão, mas a gente tem plantas que melhoram o estado de saúde geral do paciente, que pode melhorar essas condições do estado depressivo. A gente tem plantas que atuam, sim, muito eficazmente na ansiedade, né, na insônia, mas depressão, especificamente, a gente não tem planta específica que trate depressão. A gente precisa analisar o quadro do paciente como um todo e ali identificar que tipo de planta a gente pode usar. E também, muitas plantas, elas interagem com esses medicamentos, né? Então, isso é uma outra coisa que precisa ser analisada individualmente, o que a pessoa está usando de medicamento, para a gente saber que planta a gente pode usar, porque isso acontece muito. Interação medicamentosa e contraindicações, né? Tem muita planta com contraindicação e com essas interações medicamentosas, principalmente nesses medicamentos, com medicamentos antidepressivos. Então, isso é importante para a gente falar que o uso das plantas medicinais ou da medicina natural, da fitoterapia, ela não exclui a necessidade de um acompanhamento médico, né? E sobretudo em casos mais intensos. Quais são os critérios que você diria que a pessoa precisa seguir para saber que a partir de determinado momento ela precisa de uma ajuda médica ou hospitalar? Olha, primeiro, assim, quando você quer fazer o uso de planta medicinal, você tem que
ter em mente que não é porque é uma planta medicinal, é natural, que não vai fazer mal. Porque elas fazem, né? As plantas medicinais, se usadas corretamente, elas têm muitos efeitos benéficos no nosso organismo, mas também elas têm muitas contraindicações e muitas interações medicamentosas. Quando a pessoa está fazendo uso de alguma planta para algum tratamento de saúde específico, por exemplo, estou com uma infecção urinária e estou fazendo uso de quebra-pedra, que é uma planta bastante comum utilizada em infecção urinária. Eu usei por 2 dias, 3 dias, uma semana, eu continuo com os sintomas, aí eu devo procurar ajuda médica. Se você começou a sentir ali um sintoma de uma infecção, você faz uso de uma planta e nota uma melhora com ela, poxa, que bom, você não precisa procurar ajuda médica. Mas fez o uso por mais de 4, 5 dias, uma semana e não notou efeito, continua com os mesmos sintomas, aí é hora de procurar ajuda médica. E também, assim, a planta medicinal, ela não substitui o uso do medicamento. Muitas vezes, ela é um tratamento complementar. Ela pode complementar um tratamento. Por exemplo, a pessoa está fazendo uso de muita medicação e está tendo problemas de estômago, por exemplo. Ela pode usar, ao invés de usar um omeprazol, ela pode usar uma espinheira santa, que vai ajudar, vai ser complementar a esse tratamento, né? E vai ajudar a combater aí esses problemas gástricos que o uso excessivo de medicamento está causando. O aplicativo acho que travou, eu não consigo tirar esse quadrinho aqui. Não sei se as pessoas que estão assistindo também veem um quadrinho ou só eu e você. Qual planta você tem vê... efeito antidepressivo? Tô vendo. Não está desativando, travou. Mas vamos tentar colocar outra pergunta aqui para passar. Que a Michelle está perguntando, que é: a cúrcuma perde as suas propriedades quando é aquecida para ser usada na culinária, por exemplo? E aproveitando isso, cúrcuma e açafrão são a mesma planta ou não? Não. Cúrcuma é conhecida popularmente aqui no Brasil como açafrão brasileiro ou açafrão da terra, mas o açafrão mesmo, ele é um pistilo de uma planta, ele é caríssimo, ele é muito fininho, né? Já a cúrcuma é um rizoma, muito parecida com o gengibre, né? O que a gente usa dela é o rizoma. E ela pode ser aquecida, ela não perde as propriedades com o aquecimento, muito pelo contrário, a gente consegue extrair os princípios ativos dela através do aquecimento. O nosso canal ele fala muito sobre movimento, que é o Casinha Virtual. E eu quero aproveitar para quem está vindo pela primeira vez aqui, que conheça os outros encontros que a gente teve nas semanas anteriores. Eu estou por aqui toda quinta-feira no final da tarde, sempre recebendo convidados queridos como a Paulinha. E nós falamos sobre movimento em vários aspectos, né? Movimento do corpo, da mente, da alma. Mas para falar sobre o movimento do corpo especificamente, que é uma das coisas mais importantes, é termos uma boa saúde do sistema músculo-esquelético, né? Dos músculos, articulações, dos ossos. E falando sobre esse tema especificamente, quais plantas você indicaria como mais benéficas para o tratamento desse tipo de desordem? Por exemplo, plantas que podem funcionar como relaxantes musculares. Nós temos várias. Inclusive, nós temos o primeiro fitoterápico brasileiro, né? O Axeflan, que é feito da erva baleeira, a Cordia verbenácea. E ele é para tratar desordens do sistema músculo-esquelético, dores musculares, né? O primeiro fitoterápico 100% brasileiro é o Axeflan, que é da erva baleeira. Além do Axeflan, da erva baleeira, né, a gente tem várias outras plantas. A gente tem, inclusive, uma pesquisa muito interessante acontecendo eles estão fazendo um teste com a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, né? Com o olíbano e também, deixa eu lembrar, com a Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, né? É uma planta medicinal também usada para desordens do sistema músculo-esquelético. Ela é ótima como analgésica, anti-inflamatória. Então, essas 3 plantas, elas estão sendo pesquisadas, né, em substituição ao complemento de glucosamina e condroitina.
e elas estão, inclusive, com resultados assim bastante promissores, né? Então, Tem uma outra, desculpa te interromper, que tem um outro fitoterápico que é francês, na verdade, que também, em tese, tem alguns estudos que mostram que eles poderiam substituir essa medicação, que é a alopática, que é uma associação entre o abacate e a soja, que eu acho que é Flacidine, o nome do fitoterápico. É bastante comum na França, aqui não se vende, mas você pode manipular nas farmácias de manipulação, né? uhum. Ah, legal. Você acha... Aqui a gente tem a unha de gato, que é uma planta popular, né, de conhecimento popular, já muito validada, com diversos estudos falando sobre essas atividades analgésica, anti-inflamatória e antioxidante dela. A garra do diabo, o óleo vegetal de copaíba, né? Ele também já tem estudos validando a ação dele anti-inflamatória e analgésica. O óleo essencial de olíbano também é bastante utilizado. O óleo essencial de lavanda também, com efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. A gente tem um arsenal aí bem grande de plantas que ajudam a melhorar dores musculares e articulares também. Meu pai está perguntando aqui se pode bater no liquidificador, erva cidreira ou capim-limão, de repente com alguma outra fruta, né, para tomar sob forma de suco. A gente falou do chá, infusão, decocção e pode ser também batida ela in natura, Pode. né, sem cozinhar. Nem todas as plantas você vai conseguir extrair o princípio ativo dela sem o aquecimento, né? Muitas plantas precisam do aquecimento para a extração do princípio ativo. Mas nada impede de você bater ela no suco, né? Para ter ali uma aromatização do suco, um gosto melhor, né? Mas assim, muitas plantas você precisa de um método extrativo. Algumas você consegue através do suco. Por exemplo, a romã, a acerola, são frutas que você tem princípios ativos na polpa da fruta e só o suco ele já tem uma atividade terapêutica, mas não são todas. O Emerson fez uma pergunta aqui, e essa é bastante comum também, né? É verdade que o própolis é bom para a imunidade? É verdade. Uhum. É E é verdade. fácil, é uma medicação de fácil acesso, né? Um composto de Fácil fácil acesso e é acesso, muito antigo, né? barato, muito utilizado e já com diversos estudos validando a ação dele. Uhum. E plantas que são termogênicas, né? Que ajudam a acelerar a perda de... A gente falou um pouco sobre apetite, né? Mas algumas outras que podem servir como estimulantes para malhar, para nadar, enfim, algo que dê mais né? Uma sensação de estímulo, né? De dar uma ligada na tomada. Nós temos aí plantas estimulantes. A canela é uma delas, uma planta estimulante. A planta em si, ela não é termogênica, né? Mas o extrato dela é termogênico. Ela traz calor para as extremidades do corpo, né? Então ela é uma planta que ajuda aí a melhorar a disposição. A gente tem, assim, bastante conhecida aí no mundo das academias, a maca peruana, né? Que é uma planta também bastante interessante. Deixa eu só fazer uma pequena pausa, assim, eu acho que a gente está chegando assim no minuto final. Sim. E o Instagram, acho que corta, né? Ele interrompe, eu não sei. Agora, agora acabou de aparecer aqui a contagem regressiva. Você quer interromper e a gente volta? Você quer encerrar por aqui ou como que a gente faz? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu já ia justamente te interromper para dizer isso, que a gente está se encaminhando para o fim. Eu quero já deixar aqui um convite para a segunda parte, porque ainda tem metade das perguntas que eu gostaria de te fazer. Eu acho que a gente pode fazer uma outra live para poder dar conta de tudo isso. A Rosalina perguntou sobre a canela de velho, que é uma erva também que eu queria te perguntar. Então, como vai encerrar daqui a pouco, infelizmente, passou rápido, né, porque foi tão interessante, quero aproveitar então esse restinho para te agradecer mais uma vez por ter aceitado falar aqui com a gente. Foi muito bom e eu quero agradecer a todo mundo que participou, as perguntas foram excelentes. É uma pena não ter conseguido responder a todos, mas prometo que vai ter a segunda parte em breve. Então a gente não volta aqui. Não, a gente volta depois no outro momento. Tá ótimo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Rafa. Eu vou ter... Por nada. E eu vou pedir só para... Espera um pouquinho para a gente fazer uma fotinha, então, para a gente registrar. Vou tirar os comentários.
Muito bem. Paulinha, Valeu, obrigado obrigada, mesmo. Obrigado a todo Rafa. mundo. Deixa eu ativar aqui um pouquinho. Edilene, Cris, voltem. Toda quinta Obrigada eu a tô por aqui, todos. 6h30, 7 da noite. Cada semana é um tema diferente. A Paulinha vai voltar em breve para a gente fazer plantas A segunda medicinais, segunda parte. parte. E depois a terceira, e depois a quarta, porque é um assunto que não vai se esgotar nem tão cedo. Não, Muito obrigado mais obrigada. uma vez, Paulinha, e para todo mundo que participou. Foi um ótimo encontro. Boa noite para todo Obrigada, mundo. Rafa. Obrigada a Vamos curtir o todos. friozinho que tá chegando. Tchau, Tchau. tchau.